Olá, nós temos visto muitas notícias que nem acreditamos que o ser humano possa fazer. Outras que imaginamos se essa pessoa ou essas pessoas têm noção das maldades que faz. E alguns me questionaram: isso vai até quando? Ninguém faz nada? As coisas a cada dia pioram mais. O que essa ou essas pessoas vão receber de troco pelo mal que fazem? Antigamente, falávamos que os castigos vinham a cavalo. Outros já falam hoje que virão a jato. Sem contar que quando voltarem para o plano espiritual, a sua dívida vai ser cobrada pela justiça divina. Isso é óbvio. Sou a Silvia Coelho e o nosso tema de hoje é: quais seriam as atitudes do mal? Pensamos só em coisas passadas, pesadas, violentas, mas afinal, quais seriam as atitudes do mal? Que a gente consideraria que é um mal que está sendo feito. Nós podemos achar que um detalhezinho não é a prática do mal. Será que estamos certos? Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Pois é, as atitudes do mal violam a lei natural e divina, que são a lei da justiça e da harmonia, que se manifestam em atos e pensamentos prejudiciais, como a mentira, o egoísmo, a inveja, a violência, o preconceito. Vocês concordam com isso? Bom, quais são os tipos de mal que existem? Santo Agostinho categoriza o mal em 3 formas: ontológico, físico e moral, onde, respectivamente, representam o ser enquanto ser, a moralidade e o sofrimento no mundo. Santo Agostinho não deixa de reconhecer Deus como Criador, e o mal será pensado ou como privação ou como pecado. Está no livre-arbítrio do homem a possibilidade da escolha do mal. Muitas vezes, na maioria das vezes, é consciente, porque ele não é em si mesmo a causa do mal. De acordo com a Bíblia, quem planeja o mal será condenado por Deus e terá um fim desastroso. Conforme o Livro dos Espíritos, no tema Bem e o Mal, perguntas de 629 a 646, que definição se pode dar à moral? No 629. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa-se a lei de Deus. E como que você vai poder distinguir o bem e o mal? Será que é tão difícil assim? Vamos ver. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus,
e o mal tudo que dela se afasta. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? É lógico, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. E o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se. Jesus nos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso, que você não quer para você, você não deveria querer para o seu próximo. Assim não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que poderia se chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Por exemplo, quando você come demais, você sabe que isso faz mal, não faz? Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, será punido. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Aí não adianta ficar lamuriando, reclamando, né? Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz: chega, basta, ele estaria evitando a maior parte dos males que acusa a natureza. E por que esse mal encontra-se na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Pois é, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus vai deixar aí ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. A sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia, aí no caso, que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Apesar de, gente, está tão óbvio, né? As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria assim não ser uma regra uniforme. Essas diferentes posições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Olha só um comentário de Kardec. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Então, desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. O bem e o mal são absolutos para todos os homens
A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal, sobretudo, ele depende da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. O selvagem que cede ao seu instinto, comendo carne humana, é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, se ele está consciente, o mal fica pior ainda, né? Falar que não sabe, ignorando, né? Entre aspas. Então, as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Aí você pode se perguntar, né? O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito, no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível? Não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, ele pode encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. O mérito do bem, vocês sabem que está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Então, Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão, que o rico só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. Conforme o livro dos Espíritos, na questão 642 de Allan Kardec, é dito que é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um vai responder por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, esta questão está incluída no capítulo O Bem e o Mal, que vai das perguntas 629 a 646. A questão 642 significa que não basta apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das nossas possibilidades. Então, cada pessoa será responsável por todo o mal que resultar do bem que não tiver feito. O Livro dos Espíritos contém os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as leis morais, a vida presente e futura, e o porvir da humanidade. Portanto, meus irmãos, ninguém ficará impune. O que se semeia e a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. Portanto, as pessoas continuem fazendo o bem. O importante é fazer o bem. Nunca colabore com ações, atitudes, palavras, aumentando o mal que está sendo feito a alguma coisa ou a alguém.
pratique o bem nas suas atitudes, nas suas palavras, né? Na colaboração que pode dar a coisas melhores para melhorar o seu padrão vibratório positivo. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. E até a próxima. Um beijo no seu coração. Ah, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Até mais.